Boa Fala noite. pessoal, boa noite. E aí, senhoras e senhores, como estamos? Fala, Lucas. Indo. Eu tô com uma febrinha aqui que eu tô meio temeroso, mas tô bem. Eita, mas ainda não. Febre, Renan? É baixinha. Não sei se eu comi alguma coisa no final de semana que não fez bem, passei um pouco mal. Aí tô com uma febrinha bem leve, mas acho que é por causa do meu estômago. Mas fica de olho aí, hein? Porque Covid pode dar vômito, pode dar várias coisas, hein? É. Não, eu tô de olho, tô de olho. Ô, Lucas, eu vou terminar um atendimento que eu tô fazendo aqui, que já me acionaram, mas eu tô conectado aqui, só vou tirar botar no Beleza, mudo. Beleza? vai lá. Boa, tranquilaço. Fala, Ângelo, beleza? Boa noite. Boa Tudo bom, noite. Lucas? Tudo jóia. Pessoal, vocês conseguiram fazer alguma coisa? Sim. Quem quer começar? Começar, Daniela, compartilhando conosco? O Ângelo fez um monte de coisa, ele me mandou. Cara, perdeu um monte de coisa. O Excel dá uns pau, Ângelo. É a vida. Aí ele passou a salvar a Tô, versão. É uma dor que tô meio azarento, viu? Tô cara, atrasado ainda. não é que você não, é que todo Acontece uma mundo, parada cara. dessa. O Excel, Excel é vira e mexe, pode dar uns piripaque. Deixa eu abrir o meu aqui, ele tava atualizando o driver. E aí, Ayrton, deu certo fazer algumas coisas? Ah, eu fiz aqui. Só não sei se tá certo. Boa, vamos ver. Deixa eu anotar um negócio aqui, que eu preciso falar três coisas com vocês. A primeira é ver isso daí de vocês, dar continuidade nas coisas aqui. Tem dois assuntos para tratar. Eu esqueci, deixa eu anotar. Esqueci. Boa, deixa eu colocar essas coisas na tela aqui, Daniela. Deixa eu ver. Tá, então aí eu preciso de ajuda num ponto que eu tenho dúvida. Diga lá. Tá, bom, eu comecei a calcular os valores que a gente precisava. Tive dúvida no evento e não evento. Aham. Na outra análise que a gente fez, para mim isso ficou mais claro, porque um era inverso do outro. Certo. Nesse caso, D e S não são opostos. Uhum. Eu fiquei na dúvida se pode analisar do mesmo jeito. Então, eles não são opostos, mas ou ocorre um ou ocorre outro, né? São exclusivos, isso sim. Então você pode usar dessa forma. Eu fiquei na dúvida se poderia. Pode, quando são exclusivos, quando não é condicionado o negócio, você pode fazer assim. Tá. Eu tentei fazer aqui uma coisa que, tipo, era esperado que fosse dar alguma coisa estranha, mas olhei os valores que estavam dentro e outlier. Ótimo. No caso, 2002. Aham. Só que aí eu obtive aqui 94% de dentro e 6% de outlier para as duas. Uhum. E ficou um valor muito baixo aqui, muito fora. Então, quando é zero assim, significa que pra... Deixa eu ver o que você fez. Você pegou o outlier Tá certo, né? de 2003, tá certo, tá certinho. De 2002, no caso. Ó, só que, se você olhar o Q quadrado, ele deu alto, tá vendo? O T? Sim. Não o Q quadrado, o T. O que acontece? É uma relação linearizada. Né? Essa relação se tornou uma relação linearizada. Tanto que dá para ver pelo seu gráfico aí em cima, ó. Como as variâncias, se você calcular a variância desses negócios aí em algum lugar, você vai perceber do S e do D que são bem parecidas, porque o tamanho das caixinhas são iguais, as médias são similares e os limites superiores também são similares, em valores, né? Próximos, são valores próximos. Então, por isso que ficou dessa forma. O que é legal, que você já notou aí, que você tem o mesmo percentual de outlier para os dois. Então, ótimo. Eu achei que fosse um erro, eu até fiquei tentando Não, conferir. é isso mesmo. E é achei bom estranho. isso. E é bom, e significa que isso mostra que é indiferente do marketing, o outlier. Sim. Mas o motivo Pra para esse dizer que o ano. marketing não tem nada a ver. Exato. Exato. O que acontece? Se você for, quando você abre ano a ano, você percebe que o pessoal vai, quem construiu isso daí, quem foi construindo, né, que foi trabalhando nesse marketplace, eles foram saindo de um marketing e indo para outro.
Só que não tem muita explicação porque eles fizeram isso. Na base não tem explicação, mas você percebe que tem a partir de determinado ano, o D vai diminuindo e a quantidade de S vai aumentando quando você vê em quantidade. Que pra gente não fica claro, né? Mas se de repente pode ser menor custo, já que é para continuar igual, então pelo menos que se pague menos, né? Exato. E acho que a partir de 2008 ou 2009 que essa tendência muda. 7, 8 e 9, se eu não estiver enganado, que se a memória não estiver falhando, é bem parecido os dois, como você tem aí também em 2002. Depois as tendências vão mudando, né? Agora, eu, de novo, como da primeira vez que a gente fez isso, eu fiquei batendo cabeça em cima de quais variáveis analisar. Uhum. Tá? Então, no caso, minha planilha de 2002 é essa. SKU eu achei estranho, porque não repete praticamente nada, né? O código do produto. Uhum. Eu fiquei muito em dúvida o que eu deveria analisar aqui. Acabei pegando só o file type e o outlier. Ótimo. Mas eu fiquei na dúvida se eu teria que analisar mais alguma coisa aqui no meio. Não necessariamente. Olha só, tem o preço de registro que a gente está trabalhando, é legal. Price reg aqui. Isso. E aí você pode, esse menor preço aí, low user price, é o menor preço dessa quantidade que o cara pegou. Tá? Uhum. É o menor preço. E aí você tem o preço net ali, né? Que é o net price ali, que é o líquido, digamos assim. Uhum. Uma relação que dá para fazer, só que daí é uma relação... Até correlação aí, né? Exatamente, que é a correlação do preço registrado com esse preço net. Uma forma de ver isso... Uma proporcionalidade, tá. É tirar, por exemplo, se você tiver as duas coisas assim, zeradas, por exemplo, você tem o preço de registro 0 e o net 0, aí você pode tirar esses dados, né? Porque 0 e 0 não é nada. Uhum. Agora, se você tem o preço de registro zerado e o preço de registro não zerado e o net zerado, aí é interessante deixar, porque uma das coisas que pode acontecer é que eles deram uma promoção e não perceberam que o que o cara comprou não pagou a conta. Ou ficou... só serviu como custo da operação, ou seja, não teve um lucro líquido no negócio. O que também é possível de acontecer, né? Mas sim, principalmente quando... não é ideal, mas pode acontecer. Atrair pessoas. Eu me lembro uma vez, quando a gente morava lá em São José, teve uma vez que o Carrefour estava vendendo cerveja por um valor abaixo do custo. Aí eles eram clientes do banco, minha mãe trabalhava no Banespa, Santander depois. Aí o gerente foi no banco lá, resolveu alguma coisa, e ela perguntou como que vocês conseguiram vender por aquele preço? Que até o fornecedor dele, também era cliente do banco, comentou que não tinha ideia como que o Carrefour fazia aquilo. E aí o cara explicou, falou, olha, esse mês a gente ia ter lucro, ia fazer a gente trocar de faixa de imposto, então a gente precisava tomar prejuízo em alguma coisa. E eles escolheram colocar o preço abaixo do custo. Faz sentido. Tem muita jogada financeira desse tipo. Ele falou, se a gente continuasse como a gente estava, a gente ia pagar um imposto muito alto. Então a gente precisava negativar em alguma coisa para ficar dentro do limite. Então acontece umas coisas assim, né? Assim como ter um produto zerado. Não, sim, zerado. Faz sentido financeiramente. Tem muitos jogos, eu chamo de jogos, na verdade, né? Jogos corporativos, né? Jogos financeiros, que entra nessa parte de engenharia financeira para tentar resolver isso daí. Muitas vezes a cacetada que você vai tomar vou dar um exemplo que é muito comum. Quem mexe com o mercado financeiro, por exemplo, e opera em ações, a pessoa prefere muitas vezes ir liquidando um pedaço da carteira ao longo do tempo do que deixar muito tempo, porque ela pode pagar um imposto tão alto lá que no líquido acaba ficando menor. Então ela acaba liquidando um pouco, porque até 20 mil reais em operações por mês você não paga imposto, você entendeu? Então, sei lá, a pessoa tem uma carteira de 500 mil, por exemplo, e ela tem 5 ações apenas, está esperando atingir um determinado ponto. Ela prefere ir liquidando ao longo do tempo esse valor, porque ela necessariamente não paga imposto abaixo de um determinado nível.
E é comum. E eu gostei desse exemplo, viu? Os caras foram inteligentes. É melhor você colocar uma linha de prejuízo do que tomar uma tungada absurda em imposto. Muitas vezes a quantidade que você vende não consegue... Você tem um lucro menor no final, entendeu? Acaba acontecendo isso. Pô, legal. Joia. Então eu fui até aqui. Eu ia começar a falar. A Mora tá brava. De boa. Uma coisa, mas não deu tempo. Parei aqui. Aí achei estranho esse valor tão pequenininho, né? Elevado a 10 elevado A menos 7 é zero, né? Tá zerado. Tá zerado porque são iguais. Como os percentuais são iguais aí, então vai ser zerado mesmo. Né? Então 94, 94, 16, por isso que fica desse jeito. E aí comecei a copiar para os outros anos. Por enquanto vai até 2014. Legal. Senhor, qual dos três querem falar? Quem gostaria de apresentar? Eu posso mostrar. Passa aí, Ângelo. Oi? Quem quer falar? O Ângelo, o Ayrton, o Renan? Ah, o Renan tá atendimento, perdão, Renan. O Ayrton ou... Lucas, eu ainda Oi. estou aqui naquelas análises iniciais, né? Você tem alguma dúvida? Quer me mostrar alguma coisa? Não, eu só queria que você depois desse uma ideia para mim sobre essas análises do box plot. Bota aí na tela já, então, já vamos ver isso. Ai, que bonitinho. Mas eu não fiz nada, entendeu? Eu só tô ainda quando eu chegar aqui, como é que eu vou fazer? Assim, você já tem o box. Você já tem o box. Não fiz nada. Ah, então tudo bem. A hora que você quiser falar, você me avisa. Você me dá um toque que a gente fala. Tranquilo. Tá bom. Fala, Ayrton. Vou mostrar aqui. Eu fiz o mesmo tanto que a Dani fez, não. Oxi, tá cheio, não. Eu só... Tá vendo? Tô, legal. Aí eu só fiz a abertura lá dos bancos mesmo, de cada ano, né? Criei a flagzinha, e na análise eu só vi a frequência absoluta relativa e a acumulada. Eu não cheguei a fazer aquela parte do T, do Q quadrado, só foi isso aqui. Tudo bem, sem problemas. Teve dúvida em fazer isso daí? Não, tranquilo. Renan, na hora que você puder, você avisa a gente aí, tá? Fica de boa aí, tranquilão. Pessoal, deixa eu aproveitar então o seguinte. A Bia, ela conversou comigo, ela entrou em contato, e ela vai tá fazendo um curso, ela ganhou um curso, na verdade, de Scrum. E ela quer ir para essa área, tal, ela achou mais interessante. E eu achei fera, porque ela foi bem sincera, que ela estava vendo a parte de análise de dados, a análise, e ela não estava conseguindo se identificar com isso, né? Porque não é todo mundo que vai gostar disso mesmo. Então eu achei fera. E ela foi para a área de Scrum, ela ganhou um curso muito legal, mostrou lá, achei muito fera o curso que ela ganhou. E ela vai continuar, vou deixar ela nas coisas nossas e tal, só que daí ela pediu para parar a mentoria, foi só isso, tá bom? Por isso que ela não vai entrar aqui na sala mais, enfim. Mas ela tá aí no grupo, vai estar nas coisas e tudo mais, porque ela tá focada nisso. E ela gosta bastante dessa parte de conversar mais com as pessoas e gerenciar isso daí. Eu achei muito fera da parte dela. Bem legal. O curso de Scrum é um curso bom, o pessoal precisa de muita gente também nessa área, tem sempre vaga. Esse era um ponto que eu queria falar, por isso que ela não vai vir mais. Continuidade do curso. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Como que vocês vão precisar ter uma ideia de como construir. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é o mesmo gráfico que o Ayrton mostrou agora, tá? O que acontece? A parte do outlier vocês construíram, colocaram para cada ano, e aí vai acontecer aqui o seguinte, deixa eu colocar na escala certa aqui, que acontece assim, ó. Opa, peraí, o Excel aqui tá doendo. Porque tem um ponto num determinado ano que vocês vão simplesmente precisar tirar esse ponto. Até do outlier de vocês. Não dá para analisar esse cara. Esse aqui, ó. Aqui.
opções do eixo, eu vou colocar aqui, acho que é 14 mil, dava certo, vou colocar 15 mil. Um valor que é 12 mil e qualquer coisa, se eu não me engano, que tá aqui. Esse cara. Esse cara aqui de 2012, que equivale a uma venda de 12.671,48, este cara vocês tiram da análise. Você pode até colocar no seu dicionário de dados uma figura dessa daqui, colar como figura esse cara, esse gráfico, e explicar o porquê você tirou. E por que a gente tira, né? A questão é, por que quando a gente faz um gráfico ou de dispersão, ou de box plot, tanto faz, e aparecem uns valores muito absurdos, a gente tira. Porque não dá para contar com loteria, né, pessoal? Isso aqui é loteria. Isso que aconteceu alguma coisa muito boa, mas que não acontece sempre. Então, você não pode contar com, no caso de vendas, com isso daqui. Quando a gente trabalha em riscos, dentro de riscos, a gente chama de eventos extremos. Eventos extremos são eventos, assim, de baixa probabilidade de acontecer, né? Que geralmente tem um alto valor financeiro envolvido, como esse cara aqui. Mas você não pode contar com ele acontecendo sempre, né? Então, este valor aqui, você simplesmente vai lá na base, você pode duplicar a base, tirar, tanto faz. Mas este cara aqui, você pode literalmente tirar, não precisa nem colocar a média, valor, nada. Tira esse cara daqui, tá? Porque não dá para contar com ele mesmo, tá certo? Os outros dá para contar, aí você pode utilizar. O que vocês fizeram foi o seguinte, deixa eu voltar aqui até 4.000, né? Vou colocar 5 aqui, vamos ver se dá para enxergar. Eu preciso enxergar aqui com vocês. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Foi. Fica bom. Então, olha só o que acontece. Até daqui para cima, vocês vão encontrando os outliers para cada um deles, e aí vocês vão ter as duas separações. Como que geralmente, para construir orçamento, a gente acaba fazendo? Como é vendas, tá? Quando a gente trabalha com vendas, tem dois tipos de vendas que a gente acaba chamando, assim, um jargão meio que acontece, se vocês ouviram, já ouviram ou não, mas quando for trabalhar com vendas, quem trabalha, por exemplo, B2B e B2C, né? Business to business, ou seja, pessoas que só atendem empresas e pessoas que atendem consumidor. E tem final. E tem empresas que atendem as duas coisas. Isso daí o pessoal chama geralmente de atacado e varejo. O atacado são valores altos que fica muito fora da sua massa de dados. Então, o que acontece? O atacado é uma venda que é muito alta ou poucas vendas que são muito altas. Que no caso aqui vão ser os outliers. Os outliers, quem for acima de outlier, a gente pode chamar de atacado, é venda atacado. Atacado no seguinte coisa, não que o cara comprou muito em quantidade, mas é que o valor é muito alto. Então é como se você estivesse vendendo dinheiro. Tá? Então você tem um grande lote de dinheiro para ele. Então é como se você estivesse comprando qualquer coisa. Tá? Você vai na feira, por exemplo, ou fazer compra no supermercado, ao invés de você comprar, sei lá, 1 quilo de tomate, você negocia com o dono do supermercado que você quer levar 20 caixas de tomate e quanto ele pode fazer para você. Então, no final das contas, o valor unitário vai ser menor, né? Só que o valor financeiro é bem maior. Então, isso daí chama de atacado. E o varejo vai ser quem vai ficar até o seu limite superior. Quem ficar aqui dentro, você chama de varejo. Tá certo? Então, varejo e atacado. E aí o que acontece? Então, o que a gente identificou como outlier é atacado. É a mesma coisa. Exatamente. O que você identificou como outlier é atacado. Então, pra vocês terem uma ideia, como a gente é sempre o mesmo conceito aplicado aplicado em diferentes áreas. Teve uma época que eu fazia análise de dados para contingências cíveis e trabalhistas. Processos, tá? Processos cíveis e trabalhistas para um banco aí. Eu fazia parte da célula de ciências exatas, digamos assim, dentro da diretoria jurídica, né? E depois a gente acabou trabalhando com riscos. O que acontece? A gente separava processos trabalhistas, por exemplo, pelos valores. Então, os valores, você tinha valores, os massificados, a gente chamava de massificado mesmo, esse era o nome, de massificado, ou seja, eram muitos processos com valores não muito altos, né? E você tinha poucos processos com valores muito altos.
Então, valores, por exemplo, de 3, 4 milhões, 5 milhões era o valor do processo. E você tinha uma tonelada de processos que ficava no máximo até 50 mil. Né? Que você tinha ali a média 50 mil e você tinha uns limites assim de 250 a 300 mil que eram os seus limites superiores. Acima disso daí era bem menos processo. A questão é que o peso que ele tinha de custo era muito alto, né? A despesa que se a gente perdia, a gente não, né? Se o banco perdia era muito alto. Então a gente fazia essas divisões. Por quê? Porque a mesma coisa aqui, um cara que você vai que vai comprar 1 quilo de tomate, você não vai conseguir fazer o mesmo tratamento com ele do que o cara que vai comprar 50 caixas. É a mesma coisa que uma empresa que trabalha com carros, por exemplo. Se nós, seres comuns, formos comprar um carro, a gente vai numa loja que vende carro, numa concessionária, e vai lá comprar um carro. Agora você pega aí uma Telefônica da vida, uma Vivo da vida, os caras compram de frota. Então, assim, ele não vai na GEM, ele não vai lá no coisa. Alguém da fábrica vai na empresa que vai conversar com o responsável que vê isso. O cara vai precisar negociar preço, vai brigar por menor preço possível, vai conversar com todas as montadoras, porque ele vai comprar, sei lá, 200 de uma vez, né? Então, o valor acaba sendo muito alto. Apesar do o valor unitário do veículo ficar bem mais baixo do que uma pessoa física, por exemplo, né? Então, são os atacadão. Isso aqui a gente chama de atacado, e aqui embaixo o varejo ou massificado. Aí uma forma de fazer os orçamentos, como a gente tem aqui, a gente não está separando por mês, mas por ano, porque a visão aqui é ano, o que acontece? Como que pode ser feito isso? Tá? Como geralmente a gente construía assim, eu vi em vários lugares construindo da mesma forma. Quando eu fiz um curso na FGV, a gente fazia assim, pessoal de curso orçamentário, que a gente chamava, né, de projeção orçamentária. Era assim, ó. Você pode colocar a data na horizontal ou na vertical, tanto faz. A questão é como você faz a divisão, tá? A gente foi até 2012. Aí a gente começou separando entre o D e o S, tá certo? Aí aqui você tem o massificado e aqui você tem o atacado. Se você preferir varejo, não tem problema. Tá? Varejo e atacado. Você se separa em dois. E o que acontece? A mesma coisa aqui embaixo. Essa primeira tabela aqui, que o atacado que a gente está chamando aqui é o outlier, essa primeira tabela a gente calcula o ticket médio, ou PU. O que é PU? Preço unitário. Nada mais é que a média de preço. Então o que eu estou falando é o seguinte, quando vocês separarem aqui, por exemplo, trabalharem somente até o limite superior, tá certo? Essa média que está aqui, ela está sendo puxada para cima por esses caras todos grandões aqui. Então, o que vai acontecer? Essa média ela vai tender a ficar um pouco mais para baixo. Tá certo? A hora que você faz isso e calcula a média somente do massificado, essa média tende a cair. Porque o que vai acontecer? Esses caras são muito altos, trazendo a média para cima, ela vai diminuir. Beleza. Então, você faz uma média e depois você faz a mesma coisa, você tira uma outra média apenas para atacado. São as pessoas aqui. Você vai chegar numa média. Como vocês podem perceber o seguinte, tá? Se vocês olharem aqui, a gente não vai fazer classificação acima do atacado, mas o atacado também tem classificação. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas o exemplo mais clássico disso é de agência bancária, tá? Contei sim, acho que até a Dani falou que todo mundo aí na cidade virou Van Gogh. Acho que foi você, né, Daniela? De repente a galera tudo virou Van Gogh. Isso, funcionário da prefeitura, eles puseram o Van Gogh. Van Gogh. A ideia aqui, você pode separar também. Você fala, poxa, eu vou fazer outliers até 400, onde você tem a maior massa, e trabalhar com esses caras. Depois acima de 400 até 700, onde eu tenho outra massa. E depois 700 para cima, fica mais rarefeito. É uma outra análise, mas você vai afunilando cada vez mais, tá? Entretanto, do jeito que a gente está... Como nesse primeiro exercício aqui, se a gente já dividir dessa forma, já vai chegar bem próximo do que vai acontecer no futuro aí das bases. O que acontece? Você tira aqui a média de cada um deles, tá certo? E aí, na parte de baixo, você faz quantidade de cada um deles, tá certo? Bom, aí que vai entrar o detalhe.
Quando você realizar isso, para todo mundo aqui, você quer saber como que vai ficar 2012, 2013, 2014, até 2015. Certo? A vantagem aqui é assim, ó. Deixa eu colocar pra cá. Você tem aqui, você calcula esses dois do meio, essas médias, e calcula essas médias aqui. Com isso, você consegue calcular essa média, consegue calcular essa média aqui. Logo, você consegue calcular geralzão. Quantidade, a mesma coisa. Você tem essas quantidades aqui, você tem a quantidade que vai ser a somatória, essa quantidade aqui. O que a gente está fazendo aqui? A ideia vai ser projetar esse ticket médio, nada mais é que a taxa de variação para cada um desses. Você está calculando essa taxa. E depois, quando você tem a quantidade e projeta a taxa e a quantidade, multiplicando um pelo outro, você chega onde você precisa. Tá? Essa aqui é a tabela que você monta. Como que faz essas projeções com essa tabela montadinha, bonitinha? Faz essa tabela bem legal, pessoal, porque a hora que vocês terminarem esse trabalho aqui, esse cara que vocês estão vendo aqui, ele fica maravilhoso para fazer portfólio, tá? Isso aqui a galera assim baba pra caramba, tá certo? Porque resolve muito, fica muito evidente o que você está fazendo. Esses próximos pontos aqui, o que a gente faz? Você puxa simplesmente esses caras, puxa esse daqui e traça um gráfico. E você percebe aí você vai ver se esse gráfico ele é linearizado, ou seja, se ele tem uma tendência linear, ou se ele segue, por exemplo, uma coisa de segundo grau, uma logaritma, qualquer coisa, mas você tem um visual. Quando você chega numa distribuição, numa série temporal que você tem algo acontecendo, que você tem uma tendência, a gente vai ver aí, com isso pronto, eu mostro para vocês que no próprio Excel a gente consegue calcular a curva. E aí você projeta os próximos anos. Você vai projetar os próximos anos aqui. A gente projeta este valor, projeta este. A mesma coisa, esses dois aqui. Com essas taxas projetadas, você faz o mesmo princípio para projetar a quantidade. A hora que você multiplicar a taxa pela quantidade, você chega no seu total. Aí você monta uma tabela somente com total. Aí você vai montar o que você monta no final. Opa, cadê? Quando você projeta, o que você vai montar no final é essa média mais para baixo para todo mundo. Aqui, ou seja, você vai ter como que ficou a sua projeção para o massificado e a sua projeção aqui para o varejo. Tá certo? Esses são os dois primeiros passos que você faz. Com isso feito, bom, não vou contar os próximos passos, não vai ficar muita coisa. Só essas duas coisas precisam ser feitas. Tá? Vocês vão construir isso daqui. A média para cada um desses daqui e a média para cada um desses. O próximo passo daí é fazer uma projeção para os limites superiores para você saber até onde você pode chegar. Porque daí você tem uma banda. Né? Você tem uma banda onde você pode chegar, o que pode acontecer. Com isso feito, isso aqui é essa parte orçamentária é a parte contábil, digamos assim. Tá? É a parte que você pega uma empresa que tem os centros de custos para eles poderem alocar em cada lugar. Tá. Como que faz para vocês aí na parte gerencial? Tá? Isso aqui seria bem a operação financeira do negócio. Agora a parte gerencial. Como que o gerente precisa saber que o negócio precisa flutuar? Para saber que precisa flutuar, então aí vai ser com esses limites que a gente calcula. E aí o que acontece? Quando você faz cada uma dessas informações, se você sabe o que é outlier ou não, você consegue já marcar, foi o que a Daniela fez, ela falou assim, 94% de 2012 está dentro do massificado e 6% está dentro do atacado. Só que esses 94% equivalem por ano a X milhões, a X mil reais, X mil dólares aí. Você vai multiplicar um pelo outro, você sabe, ou só faz o somatório, você sabe quanto que te dá. Que é o 94%. Então, o que eu tô querendo falar assim, deixa eu fazer um exemplo aqui, ao invés de ficar falando só. Tô querendo falar isso aqui, ó. Deixa eu ver se acho que eu cheguei a separar o que era outlier ou não para vocês ou não. Ah, cheguei. Maravilha. Dentro e fora, 2002. Deixa eu tirar aqui, tá vendo? Tirar aqui, vou fazer um exemplo aqui na análise de 2002, para não ficar no blá blá blá, só mostrar. Peraí,
Senão eu fico no blá 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 aqui, fica muito abstrato. Quando trabalhando com valor, pessoal, quando trabalhando com projeções de que tem dinheiro, é sempre uma coisa que funciona bem assim, que fica bem claro para as pessoas, mesmo que você dividindo em faixas, é sempre uma taxa média, né, que seria um ticket médio, um P1 unitário, tanto faz, um ticket médio e quantidade. Você projetando essas duas coisas, você sempre vai ter um valor total que você chega. E é legal que você tem duas métricas daí para analisar, né? Dentro de cada faixa que você quebrou. Sempre tem a métrica de quantidade e sempre tem a métrica do ticket médio. São duas coisas que quem faz venda, quem precisa de venda, precisa saber o quanto está vendendo, a quantidade que está vendendo, tá certo? E o valor total. Para você ter o valor total, você vê o ticket médio, você sabe como está sendo balizado. E isso muitas vezes explica coisas, por exemplo, de repente, se você projeta somente a quantidade final, num determinado mês, pode ser que, por quantidade, você fala assim, nossa, a gente vendeu um monte, só que o nosso valor não tá legal. Ou seja, você vendeu mais, só que daí quando você faz o ticket médio por faixa, você percebe que os ticket médios diminuíram de um mês para o outro. Ou seja, você acabou vendendo coisas mais baratas, né? Então isso daí explica muita coisa, consegue explicar isso para as pessoas. Vai Excel, meu filho. É só um filtro que você tá aí doendo. Qualquer coisa que envolve dinheiro dá para fazer isso. Pensar em ticket médio, dá para ver quanto que é. O pessoal trabalha muito. Fica fácil de explicar também. Fica mais clean de conseguir trabalhar. Vai Excel, meu filho. Trava não. Peraí, gente, desculpa o negócio aqui que tá travado aqui. Calma aí. Calma lá. Dá um exemplo aqui, tem que esse negócio roda. O Ângelo, você que tá trabalhando num pub, não é? Aham. Eu não sei qual parte que você faz lá. Não sei se você trabalha... Receba a grana lá. Receba a grana lá de entrada lá do pessoal. Tá, você não trabalha com a parte administrativa deles? Não. Não. Mas isso daqui, uma análise dessa, por exemplo, você consegue ver se tem até algum produto que está dando lucro ou prejuízo. Uhum. Porque se você pega o quanto você está sendo registrado de venda, e se tiver todos os registros abertos, como por exemplo supermercado, se eles têm o custo, quanto foi pago pelas coisas, o cara consegue ver se tem alguma coisa que pode estar dando prejuízo ou não no lugar. Porque por que pareça, dá, viu, pessoal? O cara que não tem nada controlado vira bagunça. E é fácil de virar uma bagunça. Nossa, muito fácil. Muito. É a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais quem vem... Uma coisa é você vender um item só. A outra coisa é você ter vários itens para vender. Tem que ser muito bem controlado para chegar no exemplo do Carrefour que a Daniela deu. Os caras têm que ser muito bem controlados para conseguir chegar e falar assim, a gente tem um estoque de cerveja aqui, vamos vender mais barato, porque se a gente fizer isso nesse ponto, a gente consegue resolver esse problema. Tem que ter um controle, assim, absurdo. Uma dor de cabeça absurda. Lá nesse pub que eu trabalho, porque tem uma cidade satélite, né, onde eu vou. Mas ele tem tem na cidade piloto, né, que é no plano piloto, que na Asa Norte aqui que se chama. E lá é bem maior, muito grande mesmo. Lá, tipo, lá é uma casa de shows, né? Recebe shows internacionais, assim, e bandas internacionais também. Caramba, que louco. É imenso, eu fico pensando lá no administrativo como deve ser, assim, né? Para ter todo o controle, né, de estoque, de vendas, deve ser bem fabuloso. Assim que, quando eu voltei aqui para a capital, eu voltei casado, eu voltei com a minha esposa. E aí, eu já voltei para trabalhar num banco aqui e tal.
E a Bel não tinha, ela tinha deixado o emprego dela no interior e tal, e veio comigo pra cá. Muito bem. Ela começou a procurar emprego, procurando um lugar A, B, C, D, ela sempre foi da área de RH e tal, depois que ela virou a Headhunter, né? Aí, até aí, ok. Um dos primeiros lugares que ela trabalhou, acho que ela ficou 2 ou 3 meses só. Foi um restaurante aqui em São Paulo. Cara, ela trabalhava no departamento pessoal do cara. Mas era uma bagunça, assim, que ela não conseguia. Ela ficava impressionada. Ela começou a ter contato com o pessoal administrativo, evidentemente. E o cara, assim, tinha prejuízo, tinha problema. Mas era uma zona. Uma zona. E o cara conseguia ter prejuízo porque era uma zona. Era simples, era uma bagunça. O cara não conseguia. Tudo bagunçado. Parte administrativa do cara. Então vai dar prejuízo mesmo. Porque, convenhamos, né, gente? Fazer, como fala? Dar prejuízo em restaurante, o cara tem que ser muito bagunçado, né? A parte administrativa. Uma coisa que comida todo mundo come. Aqui eu queria mostrar para você Outlier média. Lembrei. Aqui. Dentro e Outlier. Aqui a gente vai colocar DIS. Aqui. E aqui a gente vai colocar o valor reg e vai pedir para ele calcular para a gente a média. Olha aqui, ó. Ele calculou a média aqui para a gente. Opa, volta. Opa. Volta. Ó, aqui já dá para ver o quão diferente vai ficando as coisas. Tá? Tanto para quem é o massivo e quem é outlier. Tá? Os valores aqui já ficam bem expressivos. E aí o que acontece? A mesma coisa você faz para quantidade. Detalhe, tá? Quer ver uma coisa? Essa daqui é a média geral. Onde é escrito total geral, isso aqui é média geral. Se você tirar apenas a média, que é na verdade esses pontos aqui, né? Tem esses pontinhos aqui. Olha a diferença entre eles, tá? Nem é tanto. Entretanto, quando você olha somente quem é massificado, para a ideia aqui, essa média cai e esse outlier fica bem diferente, a média dele. Tá vendo? Só que aí, quando você olha a quantidade, você olha aqui somente a contagem, os valores, a quantidade é absurdamente diferente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer o seguinte, olha só, eu vou pegar um outro, eu vou colocar esse cara aqui, eu vou colocar esse cara aqui. Agora, nessa contagem, agora eu vou fazer assim, ó, só para vocês, só para conseguir ser bem claro, eu quero mostrar com relação a esses percentuais. É assim, aqui, é assim, eu vou colocar a soma, e vou pedir nessa soma, para esse sujeito aqui, fazer para mim os percentuais por linha. Isso aqui. Tá? Isso aqui. Então, só para a gente ter uma ideia. Aqui também eu preciso dos percentuais por linha. Na própria contagem, eu coloco o percentual por linha. Olha isso. Como que fica diferente. Fica assim, ó. Tirar aqui esses... Pronto. Assim fica até fácil de ver. Ó. Que foi o que a Daniela chegou. Certo? Esses valores aqui ela tinha mostrado pra gente em 2002. Agora vamos olhar esses caras de cima e esse daqui. Ele fala assim, ó. Os preços registrados pro S... em 2002, aqueles que estão massificados, em quantidade, representam 94%. E eles te dão 71% do preço, da receita. 71%. Enquanto apenas 6%, que é o outlier, te dá 30% da receita.
Ou seja, em quantidade é bem baixo, só que em valor é expressivo. Por isso que a gente faz essa divisão, porque o valor é muito expressivo dele aqui. Se você tivesse, por exemplo, os mesmos percentuais, a gente calculou a mesma coisa, tivesse dado aqui em cima 90 e 10 ou 92 e 8, você ia perceber que não ia ter diferença nenhuma. Ou seja, um gráfico como esse daqui não iria ter esses outliers absurdos. Então, por isso que você começa a fazer essas divisões. Porque é muito expressivo. Ou seja, um pouquinho só de gente, 6% da sua base de vendas para 2002 é 30% da sua receita. É coisa pra caramba. Tá? Esse tipo de coisa aqui, quando você vai apresentar para alguém o porquê que você fez essas classificações, é fundamental. Tá? Você fala, ó, eu utilizei esse gráfico aqui de quantidade, vimos quem eram os outliers e o que esses caras representam em valor financeiro, em volumetria financeira pra gente. Representa isso daqui, ó. Tá? Ou seja, praticamente 30% do que você tem vende apenas 6% daquilo que acontece na sua base. Ou seja, ele tem uma probabilidade baixa de acontecer, mas quando acontece te dá muito dinheiro. Tá certo? Por isso que muitas vezes até esse pessoal é tratado de forma diferente. Porque o dinheiro que ele vai colocar ali para você quer que o cara que seja um cliente que fique sempre contigo. Entendeu? Ele pode não comprar tanto como o varejo te faz. Tá? Esse ponto aqui é legal sempre ter isso em mente. Tá certo? E aí o que acontece? São esses valores aqui que você projeta lá. Então, aqui, nessa análise orçamentária, a gente fala assim, quanto que foi a média do varejo de 2002? A média do varejo de 2002 foi 38,96. Então, você tem isso aqui. O varejo atacado. Então, a gente tem aqui valores, transpor. Aqui, varejo, se ele não morrer, se o céu não cair. Foi. Aqui, varejo atacado. Tá certo? E aí você tem a quantidade. Mesma coisa. Você vai lá, você tem a sua quantidade. Varejo atacado. Aqui. E aqui você tem a sua quantidade. Aqui, colar especial. Valores, divisão. Opa. Nenhum dos dois. Transporte. Coloca aqui. E você vai fazendo para todos. Tá certo? E aí, com isso, você vai ter todas as informações aqui de quantidade. Aqui, nada mais é que a soma. Eu vou deixar duas linhas aqui, tá? Vou deixar uma linha aqui em cima. Aqui você vai ter a soma, que nada mais é que este mais esse aqui. Tá certo? Aqui embaixo você vai ter a mesma coisa. Vai ser a soma desses dois. E aqui em cima você vai ter a quantidade total. Este mais esse aqui. Bom? Aí a pergunta é aqui. Bom, vamos pegar o S, que eu quero fazer uma conta com vocês antes de fazer a pergunta. Vamos lá, vou pegar o S, cadê o infeliz aqui? S, aqui estou pegando a média, a gente vem para cá, joga aqui, digitar, colar especial, valores, transpor, beleza, fiz aqui, maravilha, tá lindão. Aqui, tá. Agora aqui, volto em 2002, pego a quantidade do S, volto aqui no orçamento, pá, jogo aqui, colar especial, valores, transpor, pum, chegou, bonitão. Então, aqui eu tenho a belezuca toda aqui, ó. Tenho esse. Eu tenho agora o S. Tenho aqui o total. Total. Tá certo? Muito bem. Coisa linda de Deus aqui funcionando. Aí a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Como que vocês podem calcular as médias ali em cima? Como que a gente calcula essa média para D? Essa média ponderada. Média ponderada, exatamente. Faz a média ponderada aqui para o D, aqui em cima, tá certo? Depois a média ponderada para o atacado. E aí com isso você consegue calcular a média final. Aqui. Tá certo? Que seria essa média por ano aqui. Qual que é o valor que você vai ter que chegar nessa média aqui de 2002? Você vai ter que chegar nesse cara, cadê? Aqui. Tá? A média desse cara vai ter que ser esse cara aqui. Tá certo? Só que daí você faz via ponderação, tá? No caso aqui, tem uma brincadeira que é assim, ó, somar
produto. Quem não conhece, essa é a fórmula chamada somar produto. Pessoal, somar produto pessoal. Ela funciona o seguinte. Como eu quero multiplicar esses dois valores aqui, então qual que é a primeira matriz? As médias. Essa daqui. Eu quero multiplicar esses valores por quê? Pelas minhas quantidades aqui embaixo, por esses dois. Então, venho aqui, multiplico aqui. Tá certo? A segunda matriz. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, o B5, tá certo? Esse B5 com o B15, vai multiplicar B5, B15, mais B6 vezes B16. Ele faz isso já, porque é somar produto. Ele faz a multiplicação de cada elemento e depois já soma tudo no final. Tá claro isso? Essa formuleta? Tá? Deu ok aqui. Puta, isso é a média de D? Essa média de D aqui, ó, tem que ser isso aqui. E aí? Por quê? Alguém consegue? O que eu tenho que fazer aqui para ponderar? Dividir pelo total. Show de bola. É isso aí. Então, você divide pela soma desses caras aqui. 51,49. Cadê o quê? Onde que eu tava? Aqui. 51,49. Tá bom? Tá. O que acontece, pessoal? Dependendo do que você for trabalhar, você pode receber uma base de dados full ou simplesmente uma base resumo. Tá? Base resumo é isso daqui que a gente está construindo. Muitas vezes você recebe só essa base resumo aqui e você tem que fazer as próximas projeções. Fazer as próximas projeções é essa ideia que vocês viram aí que a Dani falou. Você vai tendo que montar as médias ponderadas. Então, aqui, ó, eu vou pegar essa fórmula, somar produto, vou jogar aqui embaixo, da mesma forma, e vou somente arrastar agora os intervalos. Aqui. Peguei certo? Igual somar produto. Vamos constrói esse aqui. A primeira matriz é esses amigos. A segunda matriz, que no caso aqui é um vetor, é esses amigos aqui. Deu ok. Para esse númerozão. Dividido pela soma desses dois aqui. Aí, deu aqui o seu 54,46. Que tem que ser igual àquilo que a gente achou. Onde? Aqui. 54,46. Bateu. Tá? Agora, para fazer o total geral. Tá certo? Como que a gente vai ter que construir esse total? Como que você constrói o total geral para você fazer essa média geral? Você pode ponderar de novo. Muito bem. Pondera de novo. Soma produto. Agora você faz o quê? Você coloca o valor do D, só que não dá para arrastar. Então, ponto e vírgula, o valor do S, tá certo? Aí você vem aqui, opa, não vai ter que fazer. Vou fazer do jeito mais, esse, vezes esse aqui, mais esse, vezes esse aqui, dividido todo mundo pelo total. Quantidade total que você tem aqui. 53,20. 53,20. Aqui nós temos 53,20. Ufa, bateu. A matemática continua funcionando sempre. Tá? Então, o que acontece aqui? Agora, o que vocês precisam... Depois que você fez o primeiro, galera, fez o primeiro aqui, ó. Fez esse e fez esse daqui. Você só precisa preencher esses dois aqui e preencher isso daqui para cada ano. Porque daqui o que você faz? Arrasta a fórmula. Até 2012. Ele vai calcular todo mundo para você. A mesma coisa aqui. Ele vai calcular todo mundo para você. Tá? Você preenche a meiuca aqui, o resto ele faz. Aí qual que é a ideia aqui? Então, a ideia vai ser, a hora que você tiver todo mundo aqui, a primeira coisa é, monta um gráfico para você ver como que vai ficar a sua visão.
você vê o comportamento como que é o comportamento. Se esses valores vão aumentando, se esses valores vão diminuindo, se esses valores fazem uma curva para cima ou fazem uma curva para baixo, enfim. Aí você vai descobrir esse comportamento. Com esse comportamento aqui, você sabe como que tem que ser os próximos anos. Serve para qualquer coisa, tá, pessoal? Isso daqui. Você pode fazer na sua casa, se você quiser, como experimento, para fazer uma tabela de custos da sua casa. É a mesma ideia, você pode projetar de um ano para o outro. Certo? Pode projetar de um mês para o outro, serve tanto para fazer planilhas pessoais quanto planilhas de trabalho. Tá? Funciona tudo da mesma forma. É conceito mesmo. Até aí alguma dúvida, crítica, xingamento? Não, tranquilo. Até então, não. Galera, é mega importante que vocês façam isso daqui. Eu vou deixar essa planilha lá. Se vocês quiserem... O que aconteceu aqui, senhor? Brincar não, hein? Acho que deu pau aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu salvar aqui pra vocês aqui, que eu não quero perder nada. Pelo amor de Deus. Aí... Deixa eu jogar isso aqui. Eu vou chamar aqui de V2. Aí, Ângelo, ó, a história é V2. Uhum. Pronto, salvou, não perdi nada. Tá. Então, esse aqui é o próximo passo. Depois a gente vai fazer como visualizar isso. E aí vocês vão ter o próximo... o próximo passo é projetar. Ver como a gente vai ver como visualizar. Por isso que tem que construir de maneira bacana. Para vocês fazerem o terceiro trabalho do portfólio. Vocês construindo. Tá? Não perca nada, viu, pessoal? Porque olha só a quantidade de tempo que vocês ficam aqui me escutando, me vendo, fazendo as coisas. Não perde isso, tá? Pelo amor de Deus, aproveita o máximo esse tempo. Assim, quando eu falo, não perder mesmo. Tá certo? Eu tô com uma aluna que espero que desse... falando isso, Renan, e aí, fi? E lá, o pessoal, te deu devolutiva? Não, cara. Não recebi devolutiva. Não. Eu tô esperando, inclusive, para uma outra proposta que surgiu também, mas para a área de suporte. Também interessante, não sei muitos detalhes. Também estou esperando contato via LinkedIn, até agora nada. De repente, o motivo do meu estômago ruim é essa ansiedade aí. Faz sentido. Faz sentido. Oi? Ouviu? Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Tá ansioso, pode dar isso. Mas nada, cara. Não tem resposta nenhuma de nada. Tá. E disseram lá, eles fizeram uma propaganda lá na verdade, no contato que fizeram comigo, disseram que ninguém fica sem resposta, não sei o quê, que dentro de uma semana, já tem quase 10 dias, até agora nada. Você pode tentar alguma coisa, dar uma cutucada. Eu pensei nisso, cara, eu mandar um e-mail, eu chamar aqui e ver que a pessoa esqueceu de mim. Ou só tá enrolado lá mesmo, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho, mas vou dar umas 2 semanas, aí eu vou e chamo, aí eu vou perguntar, porque pelo menos um feedback, né? Você me procurou, sim, você conversou, então pelo menos me dá uma resposta, né? Sim. Mínimo. Importante. Eu tô com uma outra aluna que tá concorrendo a uma vaga num lugar bacana, não sei se comentei com vocês, espero que dê certo também. E uma das coisas que ela fez foi, ela enviou um dos trabalhos que a gente fez, ela enviou pra menina que tava recrutando ela. E foi bem bacana, assim, a menina, já foi para as outras fases, tá nas últimas fases, eu acho que é entrevista com gestor, essas coisas assim. E funcionou muito. Então, os trabalhos que vocês forem fazendo, quando alguém chamar vocês para conversarem, além do currículo que você envia um trabalho, um portfólio, alguma coisa para a pessoa ver o que você está fazendo, entendeu? É bem bacana. Porque o currículo, muitas vezes, assim, é o resumo do que você fez na vida, mas não é nada... né? Aquele negócio visual, um trabalho e tal. Então funciona bem. As pessoas vão vendo como que é seu raciocínio de construção. Isso é bem bacana. Só, Lucas, dia 31, acho que é domingo, sábado, sei lá. Para a gente pegar o trabalho do módulo anterior. Isso. Exato. Exatamente. Lembrei que eu ia falar com vocês. Poxa vida, lembrei.
Era o terceiro assunto que estava aqui, que eu não tinha esquecido até. Falei, puta, tô falando. Galera, tem bastante curso, tá certo? De estatística, matemática, coisas para vocês fazerem análise de dados, assim, puta, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que aguentar no final das contas e o que o tempo der, tá? E até vi uma coisa bacana, que foi você, né, Renan, que colocou um curso lá de estatística. Achei bem legal aquele curso, não sei se foi o Renan ou foi o Renan que colocou. Galera, façam, se tiver dúvida me procura, tá? Pode ficar à vontade mesmo, acho que tem que fazer bastante coisa. Só, o único detalhe que eu falo para vocês é sempre dar uma focada. Não, senão parece que vai tendo tanto... E tem muita coisa, tá, galera? Tem muita coisa que não acaba mais, infinito. Mas tenta dar uma estruturada daquilo que você está estudando. Senão te dá ansiedade, você fica desesperado, porque a quantidade de coisa que tem, você vai ficando louco. Nossa, sempre muita coisa. Tem sempre muita coisa. Mas dá uma estruturada, foca em algumas coisas, tá certo? E tem uma coisa que é bem bacana, que é constância. Se você conseguir ser constante, sempre constante, fazendo sempre constante, pode ser pouquinho, não tem problema. Tem um professor, ele já faleceu, esse cara foi professor do Anglo, ele foi um dos primeiros redatores da apostila Anglo, tá? Ele tem umas palestras dele muito bacana no YouTube, ele se chama professor Pierluigi Piazzi, é o professor Pier, tá? Pierluigi, se vocês colocar lá, professor Pierluigi Piazzi, desse jeito, ou professor Piazzi, Anglo, qualquer coisa assim, pode escrever de qualquer jeito que aparece lá. É um baixinho, meio barrigudinho assim, um senhor bem, cara, já tá velho, absurdamente, assim. Acho que a última palestra dele foi em 2014, 2013, que depois ele faleceu em 2015, faz 5 anos que ele faleceu. E ele fala uma coisa que eu usava muito isso daí quando eu tava na sala de aula com a molecada. E eu batia muito nessa tecla, que é assim, que é a história da homeopatia. É um pouquinho por dia, só que todo dia. Tá? Então, não precisa ser muito. Puta, vou pegar e vou ficar 12 horas estudando. Ninguém dá conta, seu cérebro não funciona e você não vai reter informação. Tá? Ainda mais que todo mundo que trabalha. Fudeu mais ainda. Então, assim, é um pouquinho por dia, todo dia. Cara... Eu tenho tentado fazer isso. Se você... Nem que seja um pouquinho, em algum horário do dia, no final do dia, no início, no meio do expediente, eu pego aqui, assisto umas videoaulas, eu tento pegar um pouco. Excelente. E a questão da estatística que eu estava vendo, é porque eu realmente, eu acredito que eu, revendo alguns conceitos, entendendo a mecânica de algumas coisas, vai me favorecer na hora de fazer uma análise melhor, né? Com certeza. Eu saber como que um raciocínio, um pensamento, um conceito, sim, eu já sei o que eu posso usar naquilo ali. E isso me falta. Faz sim, por isso eu tô falando, faz sim. E a vantagem hoje de internet é que dá para achar vários. Você pode achar um, não gostar da didática, como o cara fala, procura outro, entendeu? Essa é uma das vantagens do online. O que você comentou sobre a questão de estudar para sempre, né? Como a gente conversou no começo, quando a gente fez aquele papo no início, que eu estava estudando querendo aprender data science, né? Virar um data science. Uhum. Só que assim, é um leque enorme de coisa, muita coisa para estudar. A cada dia tem mais coisa para estudar, desenvolve novos frameworks, novas tecnologias. Então, foi que a gente trocou uma ideia boa. Tu falou, cara, vai devagarinho, vai aprendendo aos pouquinhos. E é o que eu tenho feito, cara. Eu não tenho corrido com nada, até porque não tem como. A cabeça é uma só, o cérebro é um só. Exatamente. Tem vezes que você fala assim, não, hoje eu vou estudar. Igual agora, eu tô atendendo tô fazendo um atendimento aqui, daqui a pouco podem me ligar, 1 da manhã, e amanhã eu já não acordar com o mesmo pique de hoje. Aí... Exatamente. Mas o negócio é não parar, e de pouquinho em pouquinho. Sim. Tem uma técnica que, para mim, funciona, mas não é sempre que eu consigo aplicar, que é o Pomodoro. Para quem precisa estudar, para mim é legal, pelo menos. Basicamente... Dani, fala dela. Eu já ouvi falar, eu não lembro, mas essa basicamente assim, você começa com 25 minutos de hiperfoco, então você vai focar completamente em uma coisa que você está fazendo, está estudando, está trabalhando, e depois você vai relaxar 5 minutos. Então você começa 25 minutos muito concentrado e 5 minutos relaxa. E aí depois com o tempo você consegue ir aumentando. Então eu já consegui fazer de 50 minutos e depois descansa 10.
Mas, assim, a produtividade aumenta demais. Então, a gente meio que já combinou isso no nosso time. O dia que o negócio está apertado, todo mundo fecha Slack, todo mundo fecha WhatsApp, fecha tudo, e vai todo mundo trabalhar. Aí cada um tem o seu tempo, mas no limite de 50 minutos, que aí são 2 pomodoros, né? Um pomodoro é 25 pomodoros, e aí depois de 50 minutos a gente alinha de novo, ó, como é que tá. Né, mas é uma técnica de estudo. Então, 25 minutos de hiperfoco e concentração extrema, e depois 5 minutos você relaxa, vê rede social, vai passear, vai no banheiro, tomar café, etc. Mas durante 25 minutos você não fica nem perto do celular, não fica perto de nada que vai tirar a sua atenção. Isso é legal. Eu até consigo focar legal, mas eu tenho que ter tido uma boa noite de sono. Se eu não tiver uma boa noite de sono, já teve dias de eu estudar sábado e domingo. Dia inteiro no computador, não fico cansado, não fico com dor de cabeça, consigo absorver, mas porque eu tive boas noites de sono. Se eu não dormir bem, eu esqueço até onde eu moro. Então, essa é a outra parte do aprendizado. Essa é outra questão do aprendizado, tá? Mas até a questão prática, quando a gente está analisando dados e tudo aqui, acho que até passando de 1 hora, 2 horas, eu fico focado, tranquilo. O negócio é uma leitura, né, extensa, assim, de... Sim. Sei lá, você leu pelo menos umas 30, 40 páginas, aí é mais complicado, né? Você ficar focado, né, na leitura, né? Sim. Daí tem a ver com o seu estilo de aprendizagem também, né? E depende com que ferramentas que você desenvolve melhor. Mas é desgastante você ficar 2 horas focado, extremamente focado numa coisa. E o que acontece às vezes é que a gente diz que está focado, mas está com o celular com rede social. Isso, para mim, é uma coisa que complica muito. Quando eu preciso testar o aplicativo nosso, que faz parte do meu trabalho, desenvolver alguma coisa, eu preciso testar, só que é no celular, e começa a chegar notificação de Facebook, de Instagram, de não sei o quê. E é terrível, porque você dá um clique fora, você já fez tudo. Exato. Você tem que tirar mesmo. Verdade. Então eu evito, ou eu tiro um dia, falo, hoje eu vou testar, e eu já sei que ele vai ser produtivo pela metade, né? Mas eu tento concentrar os meus testes, porque se toda hora eu ficar testando, eu vou ficar toda hora me perdendo. E é muito, muito fácil, né? Infelizmente, né? Se perder com as quantidades de coisa. E aí, o próprio Luiz, o próprio professor Peer, tem uma parte que ele fala, e depois eu fui ler isso daí, quando ele comentou, eu acabei indo ler na questão de neurociência e tal, que tem uma galera que tá trabalhando... Eu não tô falando neurociência porque é uma coisa... Parece uma coisa bonita e absurda. Não, tava lendo sobre... Eu fico sempre curioso como as pessoas aprendem. Isso é uma curiosidade muito antiga minha. Mas uma das coisas que perceberam, eu tinha até o nome do sujeito, até o nome dos estudos com relação a isso, que o Renan comentou da noite de sono. Tem que dormir, senão não aprende, tá? Você não absorve. É uma coisa de louco. Se você não dorme, você não absorve conhecimento. Eu vi um programa que é de uma senhora que ela apresentava aqueles que sem censura, o nome, que era da TV Cultura, não sei. É um canal antigo que ela apresentava um programa lá, e ela tem um programa em algum lugar que eu não faço ideia, e eu vi um neuro alguma coisa lá comentando sobre o sono. Ele comentou que a gente precisa daquelas horas de sono, que não tem esse negócio de, eu vou compensar dormindo durante a semana, outro dia, não. Perdeu aquelas horas, perdeu. Aí ele falou o que causa, né, no futuro, você ter sono irregular, sono ruim, até demência na pessoa, mal de Parkinson, um monte de coisa influenciada pelo seu descanso. Sim. E ele falou que tem uma hora certa para você dormir. Ele falou, aí ele falou de 10, para você deitar às 10 da noite. E o cara faz uma crítica ferrada. Eu falei, ele tem que vir aqui conhecer a minha rotina para ele ver se vou conseguir. Não tem como, só se eu dormir, dependendo do dia, no ônibus, vindo embora. Começa a dormir, ou eu fico no ônibus dormindo pro dia seguinte. O cara, meu motorista me acorda e a gente vai embora. Aí ele falou, no máximo 11 da noite. Aí ele falou sobre a luminosidade no quarto. Se você estiver enxergando a sua mão perto do seu rosto, tá claro, tem que estar totalmente escuro. Aí essa entrevistadora perguntou, e a hora de acordar? Aí ele falou... Aí ele mencionou lá, ele justificou o porquê, mas falou, sol nasceu, você já pode estar de pé. O seu corpo é feito para isso, o cérebro é feito para isso, tal, não sei o quê. A parte, quando eu estou trabalhando no prédio, a hora que o sol nasce, eu estou acordando realmente. Mas a hora que eu vou dormir, eu sempre durmo mais tarde.
Mas ele comentou sobre isso, Não sobre o problema. descanso. E realmente, quando eu durmo bem, cara, eu tenho disposição para fazer tudo. Agora, quando eu não durmo, Cara, a gente esquece uma coisa. A gente fala assim, nós somos seres humanos, beleza. Só que antes de ser seres humanos, nós somos bichos. Mamíferos. Entendeu? A gente é mamífero, cara. A gente tava. Há poucos milhares de anos atrás aí, ó, uma fração de tempo do universo, a gente tava em cima de árvore, amigo. A gente tava vendo na floresta. Cara, vendo de caverna. A gente ia dormir quando o sol desaparecia e acordava quando o sol aparecia. E é assim, o aprendizado hoje, pelo que se tem, é sabido da seguinte forma. A memória de longo prazo, ela é o que você precisa mesmo para você aprender. A memória de longo prazo, ela é construída durante o sono. E a memória de curto prazo, as porcarias que o cérebro não precisa, o corpo não precisa, ele vai descartar isso daí. Então, se você conseguir estudar antes de dormir, essa informação que você faz antes de dormir é uma das primeiras a ir para a memória de longo prazo, que foi uma das últimas coisas que você viu. Então, o que acontece? Nem se for assim, cara, 10 minutos. Tanto que quando a galera tá estudando para concurso, o que se fala pra galera é, porra, você vai fazer o seguinte, você estudou de manhã, à tarde você revê tudo, tá certo? Depois você descansa e dorme. Quem estuda à noite tem que chegar em casa, nem se for para rever 10 minutos, tudo que viu, cada matéria ali, se viu 5 matérias ali, 10 minutos cada uma, 50 minutos, e vai dormir, porque é a melhor possibilidade, onde dá o maior ganho de retenção para memória a longo prazo, né, de aprendizado. E ao contrário, também hoje eu vi a entrevista de um psiquiatra falando sobre traumas, e aí a pessoa perguntou, ela teve um trauma recente, falou para ele que ela não estava conseguindo dormir e tal, e ele falou, olha, tem um lado bom, exatamente, porque por você não estar conseguindo dormir, essa memória não vai ficar registrada por muito tempo. Então, daqui a pouco vai passar. O trauma vai passar, né? Diferente de quem tem um trauma e, por exemplo, toma remédio para dormir. Isso vai ajudar a solidificar as memórias. É foda. Real. Verdade. Então, ele falou, tem um lado bom de você não poder dormir. Quando é muito pancadaria, assim, depende do que acontece, isso é real. Então, galera, falando com relação a isso, eu tô comentando, porque eu sei que todo mundo é muito corrido, tem muita coisa, mas dá uma foca no que vocês acham que prioridade aí é com vocês, entendeu? Organização no espaço-tempo, tá certo? E um pouquinho por dia, cara. É que nem homeopatia, é que nem fazer treino de academia, tem que ir 2, 3 vezes na semana lá fazer, com exercício físico, é a mesma coisa. Estudar e aprender vai ser a mesma coisa, é uma questão de hábito e criar músculos, né? Músculos assim, esse hábito, você recorrer a isso sempre, certo? Até os músculos precisam do sono, né? Porque a hora que os músculos desenvolvem de fato é na hora do sono, que Sim. você produz uns hormônios lá específicos, eu já não sei, fisiologicamente não sei explicar. Mas o sono é importantíssimo para quem pratica esse tipo de atividade. Acho que qualquer atividade, né? Muito. O sono é importantíssimo. Muito. Demais. Muito mesmo. Senhores, então a tarefa dos senhores é essa daí. Eu vou deixar tudo lá, editar, tudo direitinho. Qualquer dúvida, pode me chamar se tiver algum problema, tá certo? Qualquer um de vocês, fiquem à vontade. E tenta fazer essa projeção. Ou pelo menos montar essa tabela, bem bonitinha, tá certo? Que daí vocês conseguem, de novo, colocar no portfólio, explicar direitinho e tal. Vai ser o terceiro trabalho. E quem tiver problema com o segundo, me avisa também, te marca um horário, conversa, não tem erro não. Tá bom? Mas é legal ir construindo tudo isso aí. É mais importante do que qualquer tipo de certificado, é mais interessante. Porque o certificado você pode colocar no currículo, o trabalho você pode mandar para a pessoa, para ver o que está acontecendo, como que você construiu. Tá bom? Gente, era isso. Fico com vocês hoje. Beleza, pô, show de bola, Lucas. Eu vou te mostrar o que eu fiz. Eu fiz algumas coisas na próxima aula, eu te mostro. Tranquilo. Algumas coisinhas. Gente, beleza? Muito obrigado e Valeu, Lucas. até hoje é segunda. Abraço. Valeu, boa noite, gente. Valeu, Até boa noite. quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.